A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, dando muita graça, unção e direção do Espírito Santo, mês a mês, em 2021. Seja um ano muito abençoado. Uma frase que eu falei aqui no final do ano foi assim: devo sonhar, sonhar e sonhar em como agradar a Deus. E então eu sugiro que você faça dessa frase, mês após mês, esse desejo, esse alvo de agradar a Deus. Deleita-te também no Senhor. Deleitar-se no Senhor é se agradar de Deus, é buscar a Deus, é se consagrar a Deus, é viver com Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Lá no passado, Deus constituiu uma nação. Ele formou uma nação do nada. Ele chamou um homem por nome Abrão, e disse para ele que dele e da sua descendência formar uma nação que iria abençoar todas as nações da terra. Todos os povos da terra seriam abençoados através dessa nação. E então começou ali com Abraão, depois Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, 12 homens. E depois, mais tarde, foram para o Egito. Se formaram 12 tribos. Então, uma nação constituída de 12 tribos. E nós acompanhamos o desenvolvimento dessa nação. E nós vamos vendo através da Bíblia, do Velho Testamento, que essa nação é uma nação consagrada ao Senhor. Uma nação formada para se consagrar ao Senhor, para se consagrar, para que através deles todas as nações da terra fossem abençoadas. E Deus faz essa nação ver que não é só pelo fato dele ter constituído a nação e ter declarado que eles seriam bênção para todas as nações, que só por isso iria acontecer. Que havia uma participação muito grande da parte dele. Para que isso acontecesse, era preciso que eles tomassem posse dessa ideia e a vida deles fosse uma vida totalmente consagrada a Deus, e que na medida que eles se consagrassem, buscassem a Deus, então aí iria se concretizar esse objetivo que Deus teve ao formar essa nação. Mas a nação precisava aprender como é que se consagrava a Deus, e o que era se consagrar a Deus, não é? E então, quando eles saíram do Egito, Deus, lá no deserto, quando estava terminando o primeiro ano da saída deles do Egito, Deus deu uma revelação a Moisés para ele construir um tabernáculo. O tabernáculo era uma construção desmontável, porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Alguém pode desligar ali aquele ventilador para mim? Eles estavam peregrinando pelo deserto,
Então precisavam montar, desmontar, carregar. Então esse era o tabernáculo. E o tabernáculo era o lugar de culto a Deus, lugar em que eles buscavam a Deus, em que eles ofereciam as suas ofertas, os seus sacrifícios a Deus. E através do tabernáculo, da própria construção, e depois através dos utensílios que havia dentro do tabernáculo, e através dos atos de culto, que eram feitos na base de sacrifícios, de ofertas, e a maneira como essas ofertas eram feitas. Então Deus estava ensinando ao povo de Israel como é que eles iam se consagrar a Deus. Um estudioso desse assunto disse que o tabernáculo era o jardim da infância dessa escola de Deus, para fazer o povo conhecer mais a Deus e o caráter de Deus e se consagrar a Deus. Então, uma das coisas mais importantes que fazia no tabernáculo eram os oferecimentos. Na verdade, eles iam ao tabernáculo para oferecer alguma coisa a Deus. E em meio a esses oferecimentos havia o sacrifício de animais. Então o israelita podia individualmente, como família, como grupo, levar um animal lá no templo para consagrar a Deus. E os próprios sacerdotes tinham também animais que todos os dias eles sacrificavam a Deus. E um dos mais importantes era o sacrifício da manhã e da tarde. Então Deus estabeleceu que cada manhã, ao amanhecer, e cada tarde, ao entardecer, eles deveriam oferecer uma ovelha. O tabernáculo era assim, tinha a tenda e tinha o átrio. Esse átrio era formado por uma cerca, também desmontável, por sinal uma cerca muito bonita, a maneira como essa cerca era. Então se formava esse pátio, chamava átrio. Bom, a tenda era coberta, mas o átrio não, né? O átrio era lá fora, era o quintal do tabernáculo. E lá fora tinha duas coisas muito importantes. Uma delas era o altar do holocausto. Quando a pessoa entrava pela porta do átrio, a primeira coisa que ele via era um altar enorme, era feito de bronze. E então nesse altar, e a outra coisa que havia era o que se chamava de pia ou bacia, em que os sacerdotes tinham que lavar os pés quando eles chegavam para ministrar. E eles lavavam os pés quando iam entrar na tenda lá para fazer a ministração. E então, todas as manhãs era trazida uma ovelha. E essa ovelha era sacrificada ali, era morta ali perto do altar. E então havia todo um processo estabelecido por Deus no primeiro capítulo de Levítico. Então, nos primeiros versículos trata do holocausto. Essa ovelha da manhã era oferecida como holocausto. Então no versículo 10 assim: se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cabritos, cordeiros ou cabritos, oferecerá um macho
sem defeito. Essa palavra sem defeito significava que não podia ter a perna quebrada, não podia ter cicatrizes, devia ser um animal perfeito, que olhasse para ele, né? Faltasse uma orelha, não podia, ou se tivesse perdido uma parte da orelha, não podia. Era um animal perfeito. Deus estava ensinando para eles, né? Como a gente se consagra ao Senhor. Era um macho, mas sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Esse sangue era o sangue da expiação, que era feito toda manhã e toda tarde. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto. Oferta preparada no fogo, de aroma agradável a Deus. Havia outras ofertas, havia também oferta de animais pelo pecado, havia oferta de animais pela comunhão. Em todas as outras ofertas, por exemplo, se era oferta pelo pecado, então o sacerdote podia ficar como uma parte do animal. Uma parte era sacrificada, queimada, uma parte era do sacerdote. Se era oferta de comunhão que a pessoa trazia, família, o grupo trazia, então as pessoas ficavam com todo o animal, sacrificavam ali perante o Senhor, derramavam sangue, e a única coisa que era do Senhor era a gordura e o sangue. Então eles não podiam comer nem a gordura, nem o sangue. E a gordura representava o melhor do animal, né? Esse animal que tem muita gordura, que é muito precioso, que é muito caro. Essa gordura, então, é consagrada ao Senhor. E ela era queimada ali também. E o sangue representa a própria vida. O livro do Levítico diz que a alma está no sangue. E então sangue e alma acaba sendo a mesma coisa. Se derrama o sangue, a alma saiu. Então a vida está sendo consagrada a Deus. Esse animal sem defeito, que é totalmente consagrado ao Senhor. Até as vísceras do animal, as tripas, são lavadas e são colocadas lá no altar. Esse animal é totalmente do Senhor. Ele é holocausto. Então não pode ficar nada com a pessoa. É isso que Deus está ensinando. Quando ele se consagra, ele está totalmente consagrado ao Senhor. Então ninguém tem nada desse animal.
E esse animal, então, se ele morre de manhã, ele é colocado sobre o altar. Mas ele não é colocado inteiro no altar. Ele é partido em pedaços. Então, vai cortando esse animal, pedaços, e vai colocando. Depois lavam-se as vísceras, colocado também. E há um ensino nisso, de que na consagração há um quebrantamento do ser. Esse quebrantamento que como que partindo esse ser em pedaços para oferecer a Deus. E então mais tarde o salmista, escrevendo sobre a comunhão com Deus, a consagração, o dedicar-se a Deus, a busca, a confissão de pecado, ele diz assim: há um coração quebrantado, que a pessoa foi quebrada, que ele foi quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E então no Novo Testamento, nós encontramos Paulo se referindo a esse sacrifício, quando ele diz assim: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Não é a alma, o espírito, é o espírito e a alma também, mas aqui ele está focando o corpo. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Essa palavra sacrifício é o holocausto. É esse o holocausto. Paulo estava acostumado com o templo, ele era judeu, ele sabia o que era sacrifício. É verdade que ali no altar estava um sacrifício morto, matava-se o animal para ser queimado. E no caso das pessoas que Paulo está se dirigindo, ele está dizendo o holocausto, sacrifício, mas é vivo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É nessa consagração do dia a dia que há um culto racional. E quer dizer, a vida dessa pessoa consagrada a Deus é um culto constante. E de vez em quando essa pessoa se reúne com os outros consagrados para cantar, para orar, para ouvir a palavra. Mas esse culto comunitário, ele é tanto mais abençoado, tanto mais edificante, tanto mais presença de Deus, na medida em que os que se reúnem são aqueles que cada dia e todo dia a vida deles é um culto a Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Essa pessoa, ele é um ser diferente do costume do mundo, ele tem um outro caminhar, ele é de Deus, Deus está nele, ele está em Deus. Sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, na medida desse culto, dessa consagração, desse se colocar no altar do Senhor continuamente, uma renovação da vossa mente no dia a dia, essa busca de Deus constante para uma renovação da mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente pergunta como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para cada situação da minha vida, a resposta é: apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, e assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a melhor coisa na vida do crente, né? Esse propósito, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu devo sonhar e sonhar. Como agradar a Deus, dia a dia. Interessante que ele fala do corpo, apresentar o corpo. Por quê? Porque é através do corpo que há toda essa expressão. A alma se manifesta através do corpo. A gente não vê a alma, a gente vê o corpo. E então o corpo precisa ser consagrado, porque ele é um instrumento da alma, ele é um instrumento da vida, ele é um instrumento do espírito. E então esse corpo totalmente consagrado a Deus. E aí tem muito o que falar, né? Dessa consagração do corpo, como que vamos consagrando o nosso corpo ao Senhor como holocausto. Então esse é o capítulo 1. E no capítulo 6 há mais um pouco de informação. E uma das informações do capítulo 6 é que esse altar, que é o altar do holocausto, o fogo não pode apagar no altar. Então ali estão os sacerdotes de dia e de noite, eles não podem dormir à noite. Eles faziam por turnos, né? Mas era uma vigília a noite toda, porque o fogo não pode se apagar. É fogo de lenha. E fogo de lenha só fica aceso se alguém cuidar dele. Você não consegue fazer uma fogueira que perdure algumas horas se não tiver alguém cuidando da fogueira. Porque a madeira vai queimando nas pontas, aí vai ficando os pedaços para trás, né? E aí o fogo vai apagando, vai juntando cinzas, se ninguém cuidar vai virar carvão. Então a pessoa que está cuidando, à medida que vai queimando, ele vai chegando a lenha mais perto ali, e a lenha consome. Ela não dura, ela dura um tempo. Então está acabando a lenha, tem que pôr mais lenha.
Tem que durar a noite toda, não pode apagar o fogo. E quando for amanhã de manhã, tem que limpar o altar. Então, a orientação, quando for de manhã, tira cinza, porque juntou muita cinza durante a noite, queima a noite toda, muita cinza. Então, de manhã, tira cinza. Mas enquanto tira cinza, pega essas brasas, põe em alguma coisa e fica soprando as brasas. Porque a brasa, ela apaga rápido também. Tem alguém soprando, enquanto tira cinza, então alguém cuida das brasas. E tirou a cinza, coloca as brasas lá. E já tem alguém com a lenha. E fogo de lenha tem que soprar. Eu fui criado com fogão a lenha, não havia fogão a gás. E então tinha que soprar, e às vezes tinha alguma coisa assim para fazer vento. Às vezes tinha que colocar ali um pouco de palha, né? Não tinha papel lá no sítio, mas tinha palha de milho. Então sempre tinha um pouco de palha de milho ali, porque tinha que pôr para o fogo pegar. E então, de manhã coloca outra vez a ovelha e vai queimar o dia todo. E quando chega à tarde tem que limpar outra vez, porque vai ter que ficar aceso a noite toda. O mesmo processo. Aí já tem outra ovelha para colocar no altar. Então, a expressão do capítulo 6 é: o fogo do altar não se apagará. E Deus está falando isso, ensinando como é que se consagra. E falando para nós: olha, a consagração, se não for trabalhada, se não soprar, se não colocar lenha, se não cuidar das brasas, ela se apaga. É uma coisa contínua, constante. Se nós queremos ver mesmo em consagração com Deus, é uma coisa contínua e constante. Deus nos abençoe. Em 2021, que a gente tenha mesmo muita vontade de se consagrar ao Senhor, consagrar os nossos corpos ao Senhor. É lógico que a alma vai junto e o espírito também, né? Mas aqui a ênfase é a consagração do corpo ao Senhor. Amém.